Ei, boa noite, pessoal. Nossa, eu estou tão feliz de voltar aqui para o Industry for Her Webinars hoje com uma visita ilustre da Paula Braga. A gente já vai conversar com ela aqui. Antes de mais nada, para quem não conhece o Industry for Her, ele é um programa da VDI, Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, um programa que visa qualificar engenheiras no âmbito da indústria 4.0, isso para criar todo um protagonismo feminino dentro dessa transformação digital da indústria, que é o nosso lugar. A gente vai falar disso hoje com absoluta certeza. Eu sou a Renate Fuchs, eu sou vice-presidente na VDI, tenho a honra de ser a chairwoman do Cluster de Inclusão e Diversidade e a visionária desse projeto tão lindo que é o Industry for Her. E eu trabalho também na Accenture como diretora associada na área de Industry X, que é uma área voltada à transformação digital da indústria, desde o produto até operações, manufatura e servitização. Então, não preciso nem dizer que estar num webinar falando sobre todos esses temas é uma zona de conforto enorme para mim. E eu estou muito feliz aqui, como eu já falei, de receber a Paula Braga, que é CEO da Automotive Business, que é, para mim, assim, disparada a melhor plataforma de conteúdo do setor automotivo de mobilidade. Paula, você sabe que eu te admiro demais e eu estou muito, muito contente que você está aqui com a gente. Super bem-vinda. Rê, você sabe que a admiração é mútua, né? Então, já começo dizendo que eu amei a tua zona de conforto para falar do assunto, porque eu também estou extremamente numa zona de conforto. Parabéns pelo projeto, eu sou super admiradora do seu trabalho e estou muito feliz de estar aqui para esse papo gostoso aí com todo mundo e super essencial também. Ai, que bom. Para quem está assistindo a gente aí, boa noite. Sei que as meninas do Industry for Her devem estar conectadas, então um beijo para todas. Eu queria começar esse bate-papo assim, de forma bem informal, Paula, para saber quem é a Paula Braga, não só dentro da Automotive Business, super interessa a gente também, como é que é o seu dia a dia, mas principalmente quem é você, como mulher, como pessoa, como profissional. Bom, a Paula é uma mulher, diria, né? Eu tenho 41 anos, então eu já sou uma mulher, assim, com 25 anos de carreira, comecei muito cedo, mas tive o grande prazer de encontrar o meu caminho logo no começo. Então, eu acho que quando eu iniciei a minha carreira na Automotive Business, eu já fiquei apaixonada, né, por tudo que a gente fazia, e aquilo tudo sempre me trouxe muita determinação, né, no dia a dia. Então, eu sou uma mulher muito determinada, muito focada, corro muito atrás daquilo que eu quero, determinada, até porque a gente estava conversando nos bastidores, eu acho que eu tenho uma rotina, assim, toda, né, direitinho, toda focada, toda calculada, assim, né? Não, Então, gente, eu tenho... parênteses. A Paula é daquelas que acorda às 4:30 da manhã e manda, assim, todo dia uma motivação. Gente, vamos acordar, bora fazer seu esporte. É É uma isso. pessoa maravilhosa para acompanhar no Instagram, porque ela motiva, viu? Motiva muito ali a se manter em forma, acordar cedo, a ter tempo pessoal. Eu acho que isso é muito fundamental, né? Eu acho que você só consegue ser uma pessoa completa se você está totalmente equilibrada e o esporte acho que traz muito equilíbrio, especialmente nessa fase de pandemia, né? Então isso para mim me energiza assim para o dia, né? Começa esse dia cedinho, eu tenho um filho de 8 anos, sou casada, então é sempre uma rotina doida, assim, especialmente na pandemia, né? Que a gente está no home office, fica todo mundo se revezando, enfim. Mas eu tenho assim uma alegria diária com tudo que eu construo, com tudo que eu faço. Essa história de querer motivar as pessoas, eu acho que é algo muito particular, assim, né? Acho que tanto na vida pessoal, de falar, gente, vamos lá, vocês também conseguem, né? Vamos se cuidar, como na vida profissional também. Acho que é por isso que a gente está muito aqui, né? Ah, muito, muito bom. Paula, conta um pouco para a gente, assim, da Automotive Business e, principalmente, assim, dentro de tudo que vocês fazem, tem um cluster importante ali de inclusão e diversidade. Então, você conhece muito bem como é que é o cenário, né, da diversidade, da inclusão dentro do setor automotivo. Então, eu queria que você comentasse, assim, da sua experiência, de todo o trabalho lindo que vocês vêm fazendo. Como é que você enxerga a situação hoje, até como você enxerga a situação como ela era antes? Eu até comentei um pouco sobre isso numa palestra do setor na semana passada,
como eu enxergo, né, essa mudança. Eu, assim, no início da minha carreira, como eu me enxergava dentro desse ambiente, como eu me enxergo hoje dentro desse ambiente. Né, naquela época, muito menos líderes, né? Hoje em dia a gente já vê CEO mulher, a gente já vê diretoras de fábrica. Então, queria saber um pouquinho da sua percepção também, como é que você vê, né, esse momento. Nossa, Rê, é engraçado, porque os meus 25 anos de carreira foram no setor automotivo, em Automotive Business, né? É uma empresa que foi fundada pelo Paulo, meu pai. Desde então, eu acho que eu já tive um grande desafio aí, que é começar sendo filha do fundador, depois você sendo mulher num setor, né, tão masculino, e ainda por cima atuar como, enfim, como uma líder de uma editora onde você não é jornalista, né? Então, é uma loucura, eu acho que são diversos desafios. Mas eu pude acompanhar ao longo desses 25 anos, a gente sempre organizou os principais eventos do setor automotivo, grandes eventos. E eu me lembro claramente, de 20 anos atrás, a gente não tem nenhuma mulher na plateia, nenhuma mulher nos programas. E as que foram aparecendo ao longo desses anos todos, elas tinham ainda elas se vestiam muito de forma masculina, elas tinham, né, elas ainda tinham como referência muito, né, a figura masculina. Então, é engraçado como isso foi se transformando ao longo do tempo, e você começou a perceber que surgiram mais gerentes, né, porque começou, né, acho que o empoderamento feminino mais no médio escalão, e daí você começou a ver, né, umas mulheres ali pintando nos eventos. Eu vejo muito pelos eventos, né? E hoje eu posso afirmar que a gente vai nos nossos eventos, a gente, né, a gente promoveu o ABX o ano retrasado, em 2019, estou doida para promover o próximo, presencial, que tinham 2.400 pessoas. Ai, vai vir, ano que vem. E dessas 2.400, quase 35%, 40% já era um público feminino. Né? No nosso programa, a gente já tinha também a presença, pelo menos, né, de 30% aí, 40% de um quadro de speakers femininas também, né? Então, mulheres. Então, eu acho que a coisa está evoluindo de uma forma interessante, ainda muito devagar, né? Hoje, se a gente for falar em números, as pesquisas que a gente faz em Automotive Business, a gente tem uma pesquisa sobre diversidade no setor automotivo, que começou por equidade de gênero, e agora na terceira edição a gente fala muito de diversidade, mas a gente tem só 6% de mulheres no alto escalão, diretoria, presidência, vice-presidência, nenhuma presidente, né? A gente tem Ana Tereza, né, que é presidente de marca, mas também agora está saindo, mas enfim, a gente tem no médio escalão só 12% de mulheres. Sim. Ainda é muito baixo. E falando nas engenheiras, né, que eu acho que também é um número interessante, a gente só tem 4%. Então, é uma caminhada longa ainda, né? A gente vê mudanças importantes das empresas, né, dessa atuação feminina, mas a gente sabe que é uma caminhada longa para a gente chegar no modelo ideal, né? Pensando que a mulher, né, está aí ocupando 51% do público do Brasil, né? Enfim, falar nesses outros números é muito. E você sabe que dois comentários, né, sobre o que você falou. Um é sobre como as mulheres se vestiam, né, antigamente. Eu falei disso exatamente semana passada. No início da minha carreira no setor automotivo, era assim, terninho escuro, camisa, né, só calça sempre, saia sem maquiagem, sem brinco muito grande, assim, nada. Quando eu ia para o chão de fábrica, né, então era calça jeans, sapato de segurança, uma polo, um jaleco 2 vezes maior que eu, cabelo preso, assim, você se sentia um pouco limitada, sabe, em mostrar a feminilidade no setor. Isso era muito interessante. Hoje, olhando para trás, eu reconheço isso demais, né? Olha os meus fotos de início de carreira, nossa, completamente assim, dentro de um padrão bastante masculino, né? Total. E não só isso, até mesmo a forma de se comunicar, a forma de se portar, me reconhecia bastante, assim, dos meus colegas, né, que eram praticamente todos homens naquela época, né? Esse é um tema que eu queria comentar. E aí, assim, o segundo tema, né, pensando aí também no que você falou sobre essas diferentes
camadas, né, um número baixo de mulheres que ainda, né, fazem parte da liderança. Dentro do Industry 4.0, a gente tem alguns parceiros aí do setor nos apoiando, e já algumas das engenheiras aí do setor automotivo protagonizando, já entrando em projetos super tecnológicos e inovadores, graças aqui ao Industry 4.0, a garra delas, conhecimento. Então, eu enxergo aqui já uma camada também muito interessante de mulheres que estão muito afim de entrar aí para a liderança, e vamos ver e ouvir bastante delas aí nos próximos anos, tenho certeza disso. Isso é um ponto fundamental que você falou, Rê. Eu acho que é essa vontade e essa busca por esse espaço, né? Que eu acho que é necessário também quando a gente fala em aumentar a presença feminina dentro do setor, né? A gente precisa muito dessas mulheres. Essas mulheres precisam se encorajar e precisam buscar esse espaço, contarem umas com as outras. E as empresas também têm olhado para essa questão com mais cuidado, especialmente as grandes empresas, né? Então, eu acho muito importante, porque não basta só a mulher querer, não basta só a gente ter vontade de estar na indústria, mas a indústria também tem que olhar para essa questão, né? As coisas têm que estar casadinhas. Sem dúvida. Eu acho que, assim, eu entendo que existe a demanda, e sei que todas, né, todas as empresas aí do setor, elas já estão se preocupando com isso. Mas muitas vezes tem aquela barreira do, mas não tem, né? Não tem mulheres. Se a gente for pensar na área técnica, tem menos. E assim, o Industry 4.0 me mostrou, na verdade, o contrário, que tem. Eu acho que como é que a gente faz esse match, né? Esse match, você falou tudo. Exato, quando a gente lançou o Industry 4.0, a gente não tinha assim, ideia se ia ser interessante para alguém. Em 2 semanas, a gente teve assim 2.000 pessoas, 2.000 engenheiros visitando o site, a gente teve, né, quase 500 cartas ali motivacionais, né? Poxa, amo a indústria 4.0, quero fazer parte disso. Então, eu constatei que, na verdade, a gente tem sim, né? Tem a demanda, tem a oferta. Cadê o médico? Quem é facilitadora? Esse trabalho que vocês fazem, eu acho que esses programas estruturados, eles são fundamentais para essa mudança, para essa transformação toda. A gente, com a Rede Biodiversidade em Automotive Business, que a gente lançou em 2017, que foi o pontapé inicial dessa história toda, né, para olhar mais para a mulher, eu acho que veio muito dessa minha trajetória no setor pessoal, de falar, puxa, cadê as mulheres, né? Por que a gente tem tão poucas mulheres? Por que a gente, quando senta numa mesa para negociar, né, com um monte de homem, por que eles ficam te testando mais do que eles se testam? Por que parece que a mulher não entende de nada? Enfim, todas essas questões levaram a gente a construir esse projeto, né? A Biodiversidade começou como presença feminina no setor automotivo, que a gente queria mapear, falar, vamos levantar números, né, para a gente começar um debate em relação a isso. E, Rê, quando a gente começou a pensar em falar sobre equidade de gênero e tudo, a gente começou com uma pesquisa muito despretensiosa com os nossos leitores. E a gente mandou, assim, né, querendo saber o que as empresas faziam pelas mulheres, se tinha algum programa estruturado, se tinham ações. A gente nunca recebeu tanta resposta na vida como foi esse dia quando a gente soltou essa pesquisa. Respostas que a gente deixou uma caixinha aberta, que ninguém nunca responde, sabe? Deixe seus comentários, e ninguém nunca faz nada. Fala, legal, amei, tudo mais. A gente recebeu centenas de depoimentos. E isso nos moveu também, igual você deve ter sido movida dessa história de vamos facilitar esse encontro. Isso nos moveu também a começar a construir esse encontro, sabe? Levantar o debate e falar, peraí, a gente precisa fazer um match aqui, né? A indústria precisa começar a olhar para essa questão, a mulher tem que vir para cá, né? Daí a gente ampliou isso para a diversidade, a gente tem que ter mais oportunidade para todo mundo. Se o setor vende para todo mundo, ele tem que contratar todo mundo. A gente sempre fala isso. Nossa, sabe, Paulo, eu estava aqui lembrando enquanto você falava, eu participei de um dos primeiros eventos que vocês fizeram, estava lá ali na plateia, escutando, e esse meu engajamento pela causa, ele começou bem tarde na minha carreira, né? Eu sempre falo assim, que, poxa, fico tão feliz em colocar essa sementinha em tantas meninas mais jovens que podem já começar com isso antes do que eu comecei, mas eu sempre penso antes tarde do que nunca, né? Porque agora eu não largo mais esse tema de jeito nenhum.
Mas eu me lembro bem que eu estava sentada ali na plateia e vendo ali inúmeras palestras, né, que vocês trouxeram, e em uma delas o tema era, poxa, as mulheres, elas verificam 20 vezes antes de tentar uma nova vaga, ou aplicar para uma vaga de liderança, né, elas pensam, poxa, acho que eu tenho que alcançar pelo menos 80% disso para me qualificar, né, e me sentir à vontade, sendo que os homens ali falam, bora, né, vamos tentar, e depois a gente vê como alcança. Isso me marcou para caramba naquele momento, né, porque eu falei, poxa, isso é verdade. Então, eu enxergo muito o evento da AB Diversidade, o trabalho que vocês fazem, como algo que me tocou e que começou a me ajudar também a mudar essa minha percepção, meu entendimento sobre o assunto. Então, assim, agradeço já, porque você sabe, eu sou muito ligada ao setor, e foi, assim, um dos meus primeiros eventos, né, que eu participei, que eu comecei a interagir e refletir mais sobre o assunto. Eu Muito, acho muito que bom. essa é uma das reflexões mais interessantes que a gente traz no meio disso tudo, porque eu acho que é o que faz mais as mulheres realmente olharem para si e falar, puxa, peraí, né? Eu preciso começar a olhar as coisas de outro jeito, porque, de fato, as mulheres, se você tem uma vaga e tem 10 características lá, né, que a vaga exige e tudo mais, se a mulher não tem as 9, 10 que são exigidas, ela não se candidata. O cara com duas vai lá e fala, beleza, vou e vamos embora, né? É um dos pontos que eu acho que a mulher precisa ser mais corajosa. Quando eu falo mulheres tenham coragem, né, na vida, acreditem no seu potencial, eu acho que é muito isso. Né? Acho que isso vem muito dessa questão. E é verdade, a gente carrega um pouco isso, né? Então, quando a gente fala desses projetos estruturados, quando você olha dentro da sua empresa, fala, puxa, cadê as mulheres? Não tem mulher na liderança? A gente tem que questionar isso, né? A gente tem que começar a ter dados, a gente tem que começar a questionar, a gente tem que começar a levar esse debate para frente. E por mais que seja uma questão top-down nas empresas, se as lideranças não apoiam um projeto de equidade de gênero, de incentivo, né, à contratação de mulheres e tudo mais, se não vem do top-down, se a gente começa a se juntar lá embaixo e começa a exigir isso, a liderança vai olhar com cuidado para essa questão. Né? Então, não precisa ser necessariamente top-down. Se existe uma necessidade ali embaixo e todo mundo se une e fala, poxa, vocês têm que olhar para isso. Né? Não é só uma questão social, é uma questão econômica para as empresas também. Né? Já foi provado por uma A mais B que a equidade de gênero nas empresas, né, traz mais resultado, enfim. Investir em inovação também, né? A gente está falando muito aqui sobre inovação, também é outro ponto que a gente fala. Inovação e diversidade estão juntos ali, né? Completamente, Então, não adianta ter uma empresa que se diz totalmente inovadora, uma indústria que se diz totalmente inovadora, se ela não é diversa. Como que você pode ser totalmente inovador com um pensamento muito parecido, né? Enfim. Exatamente, né? É sobre ter pontos de vista completamente distintos e formar algo que ainda não existiu, né? Se a gente está sempre ali com aquele mesmo grupo, né, que se encontra desde sempre, que, né, tem aquelas mesmas características, a gente acaba não trabalhando numa inovação tão disruptiva, né? A gente acaba ficando muito mais no incremental ali, no máximo, né? Total. Paula, assim, a gente sabe, né, que o setor automotivo, assim, é o setor que tem passado por incríveis transformações já há alguns anos, grandes desafios, né, porque tem ali toda uma questão de reposicionamento, de ser uma empresa, né, muito focada em um produto físico para né, começar a servitizar, né, ou seja, trazer novas formas de faturamento, assim por diante. Por outro lado, também uma recolocação no que diz respeito a software, né? Então, poxa, antes tinha pouquíssimo software dentro do veículo e agora é um item essencial, né? E as equipes de engenharia de software vêm crescendo aí exponencialmente. A gente sabe de toda a tendência, né, de carros autônomos, elétricos, conectados, compartilhados, e a gente sabe também de todo esse boom da indústria 4.0 dentro da manufatura e das operações, né?
Então, vocês reportam sobre tudo isso, basicamente, né, todos os dias. Acompanhe, todo mundo da Clube Business que a gente tem, não é uma cobertura incrível disso diariamente lá. Exatamente, né? Então, assim, é o que vocês vivem. E assim, eu queria explorar um pouquinho mais com você esse tema do quanto é importante ter diversidade para que esses temas possam ser mais alavancados, ou até acho que hoje tem muito essa necessidade de trazer essas inovações para o mercado o quanto antes, com o menor custo, né? Então, como você vê, né, essa inovação dentro do setor e exatamente a necessidade de se trabalhar aí com equipes bastante diversas, né, e inclusivas? O setor está vivendo assim, um momento delicado, diria, né? E que foi assim, que ficou cada vez mais clara essa necessidade de transformação, de aceleração da transformação quando a pandemia estourou, né? Que a gente falou, puxa, né? Acho que todo mundo desengavetou o projeto, a gente teve que, né, passar por transformações digitais, né? A maioria das empresas em várias áreas, enfim. E o setor automotivo, eu acho que ele tem um desafio gigantesco, né, no meio dessa transformação toda. Quando a gente fala de diversidade, de inovação, que nem eu falei, são coisas muito conectadas. Então, quando a gente pega, e isso fica, né, de uma maneira muito clara nesse exemplo, quando você pega um carro e a mulher vai comentar as características daquele carro, você fala, puxa, esse carro podia abrir para eu quebrar minha unha, fazer um negócio, ter um negócio aqui. Ela tem um olhar muito diferente do homem. Assim como um deficiente físico também tem um olhar diferente para o produto, assim, cada um vai ter uma necessidade, né? Então, as necessidades são diferentes e os olhares são diferentes para aquelas necessidades. Quando uma família ou alguém vai realizar a compra de um carro, especialmente uma família, geralmente a mulher é quem dá o pitaco e o fim é a mulher que escolhe, acabou, e ninguém, né, vai duvidar disso. Então, o que a gente sempre se pergunta na indústria, antes da pandemia, e que ainda carrega muito isso, né? Se a opinião da mulher é tão fundamental, né? Se a mulher tem tanta influência na hora da compra, por que ela não está, de fato, ajudando a construir esse produto? Porque quando a gente fala em ter 4% de mulheres na engenharia, que é um número muito baixo, a gente percebe que existe um pensamento, né, 96% masculino para construir aquele produto que também vai ter uma influência feminina. Então, aí você começa a ver que fica muito clara a importância de você ter pensamentos diferentes que tragam necessidades diferentes e olhares diferentes na construção do produto, né, na construção, enfim, do serviço que vai ser prestado. E isso ficou, eu acho que muito nítido agora, e as empresas começaram a correr atrás de montar times mais diversos e entender que isso faz uma diferença imensa no resultado, né? Então, a diversidade e a inovação, elas estão casadas ali, né? Elas precisam estar casadinhas. E essa história, eu acho que do setor ainda, o setor automotivo ainda carrega um desafio maior, eu entendo, né? Porque a gente ainda vem de uma indústria com um aspecto muito hierárquico, né? A inovação, ela exige uma flexibilidade de menos burocracia, enfim, para você se construir o produto, você precisa ficar lá, né, testando com mais rapidez, com mais agilidade, exige uma agilidade maior, né? E quando você tem esse modelo hierárquico, mais robusto, mais burocrático, eu acho que você ainda tem mais um desafio ali, além da inovação, né, no meio dessa história toda. Então, além da diversidade, desculpa. Eu acho que são dois pontos importantes que a gente tem que analisar aí, né? Não é só a questão da diversidade, você ter os times diversos, se esses times diversos também não podem trabalhar de uma forma ágil para fazer a inovação acontecer, né? Então, acho que são dois pontos que têm que estar equilibrados nas empresas, né? E é um desafio imenso, porque você imagina você pegar uma indústria do tamanho que é a nossa, né? E querer retransformar a cultura interna para conseguir trazer, né, essa cultura de inovação, essa cultura de agilidade, né, para um ambiente que foi construído completamente diferente nesses Nossa, anos, né? super tradicional, né? Super tradicional. Acho que como você falou, né? Bastante hierarquizado, muito hierarquizado, é bem piramidal. E a forma ágil de trabalho, ela bate bastante contra isso,
né? Ela é algo que tem que ser, que quebra completamente os paradigmas, quebra completamente a cultura como ela era. Então, esse é um desafio adicional, né, que o setor tem, além de tudo isso que a gente já falou, que, né, ou as montadoras se reinventam, ou elas acabam perdendo espaço de mercado naturalmente aí para outros players, né, de outros setores até, de tecnologia, até seguradoras, bancos, né, que estão entrando aí com vários serviços de mobilidade. Então, assim, é algo que tem que acontecer muito rapidamente. Então, e o jovem também, né, Rê? Hoje, você pega essa turma que está ingressando na indústria, eu acho que eles sonham com um mundo diferente, né? Você já vê o jovem exigindo das empresas e dos ambientes de trabalho, né? Outras coisas que não se exigia lá atrás. Então, você fala, eu quero trabalhar numa empresa que pensa na diversidade, que pensa na sustentabilidade, que pensa no meio ambiente. Então, você tem outros pré-requisitos que te levam a escolher aquela empresa, né? Então, os diferenciais competitivos das empresas para a atração dos jovens talentos mudaram muito nesses tempos, né? E é uma corrida contra o tempo para se ajustar tudo isso, né? sim, sim. Vamos fazer a nossa parte aqui para ajudar, né? E Paula, pensando aqui um pouquinho, né? Automotive Business como uma grande plataforma de conteúdo do setor, vocês mantêm basicamente todo mundo informado sobre tudo que está acontecendo, fazem, né, os eventos que são tão importantes ao longo do ano, que vocês continuaram fazendo também de forma online durante agora o momento da pandemia. Você já está há tantos anos, como você falou, acompanhando todo esse movimento e liderando aí dentro da Automotive Business todos esses novos projetos que vocês têm feito, né? E como você falou, você também sempre se sentiu como única mulher ou uma das únicas dentro desses ambientes. Como é que você se sentiu? Você sofreu algumas dificuldades por ser mulher nesse setor? Pensando até nos eventos, né? Eu mesma, nos eventos do setor, me sinto muito sozinha. Eu sempre tive, assim, tinha muita dificuldade, os meninos do Industry for Her sabem, porque eu sempre conto essa história, né? Muita dificuldade de fazer networking, porque como mulher, você fica ali, putz, se eu der meu cartão, talvez a pessoa entenda errado, e não sei como é que as pessoas vão te olhar, né? Então, eu me senti sempre, assim, um pouco limitada, com um pouco de receio, né? Como que eu me conecto às pessoas, e um dos grandes propósitos da Automotive Business é a conexão entre pessoas. Como é que você se sentiu também nesse ambiente? Teve as suas dificuldades? Como é que você, acho que super interessante você comentar dentro disso também os formatos de networking que vocês estão já criando, que eu acho que melhoraram bastante também essa comunicação entre gêneros. Total. É muito engraçado, né? Porque a gente vai percebendo o quanto isso era impactante na nossa vida. Você ir num evento e falar, puxa, será que eu dou um cartão, não dou cartão? Você falou uma coisa muito, muito interessante, porque eu sentia muito isso, e parece que você tinha que ser uma pessoa muito durona e muito forte, né? Para não deixar as coisas se confundirem, né? Então, você tinha esse aspecto, né? Porque era um ambiente muito masculino, e aquilo que eu trouxe no começo da nossa conversa, que eu falei, eu muitas vezes sentei em mesas de reuniões, o cara ficava lá te perguntando, um questionário, até ter certeza de que você estava entendendo do setor automotivo para ele começar uma conversa. Daí eu falava, puxa, mas para que tudo isso, né? Por que eu preciso ficar aqui respondendo os dados da Anfávia, o negócio, para falar, não, tá, então ela entende alguma coisa, vamos conversar. Então, eu acho que tudo isso, quando a gente olha para trás, a gente vê o impacto que tinha, né? Porque hoje não existe tanto isso mais, né? E daí você percebe que foram coisas que te levaram, acho que você deve carregar muito isso, né? A querer trazer oportunidade para as mulheres e abrir um campo e falar, puxa, esse ambiente é para todas nós, né? A gente precisa fazer isso, porque não fizeram isso lá atrás, né? A gente teve que ir lapidando a coisa, né? De você ir se impondo, de você provando a tua competência. Parece que você tem que provar 50 vezes mais tua competência do que um homem. Então, eu acho que você teve todas essas provações ao longo de um tempo que te levaram a pensar, puxa, mas para que precisa ser assim tão duro? Né? Por que a gente não facilita um pouco tudo isso? Então, não acho que teu projeto veio atrasado, assim como não acho que a biodiversidade também veio atrasado, porque, de fato, essa era a hora.
As empresas estão maduras para agora entenderem a importância disso tudo, né? Então, acho que veio na hora certa. Que bom, porque a gente tinha, acho que isso engasgado, de falar, um dia a gente vai conseguir mudar esse cenário todo. Por que nos incomodou? Me incomodou a vida inteira, né? Ter que sentar para negociar ou conversar com as pessoas, ou estar num ambiente super masculino e você ter que provar 50 vezes sua competência, né? Muito mais do que os outros. Ou, de alguma forma, confundirem você. Muitas vezes tinha isso também, de você ir num evento e confundirem você com uma recepcionista. E você estava lá para assistir o evento, né? Então, por quê? Porque era uma mocinha bonitinha que estava lá. Então, tinha um pouco, né, essa distorção também. Que hoje em dia, claro, existe um respeito muito maior e a gente tem lutado muito por isso, até nos salões, né? De levantar essa questão e falar, puxa, né, vamos começar a tratar a mulher de outra forma nesses ambientes, né? Enfim, mas isso dá um papo longo aqui para a gente falar. Mas, de fato, eu acho que tudo isso nos levou a fazer esses projetos. E falando um pouco dessa história de networking, porque naquela época eu acho que tinha essa coisa mais endurecida, eu acho que a gente conseguiu, a pandemia, ela trouxe inúmeras coisas ruins, né? A gente pode listar assim, milhares, mas ela trouxe algumas coisas importantes para as empresas, né? E lá em Automotive Business, né, a gente, como eu falei, a gente tem o ABX, que é o nosso principal evento, a gente reuniu em 2019 2.400 lideranças, e lá no próprio ABX, a gente criava um espaço para conexões, né? Então, as pessoas podiam marcar, através de uma ferramenta de um grande parceiro nosso, que é assim, Open Startups, a gente chamou isso de Speed Meeting, né? Então, as pessoas marcavam reuniões e conseguiam se conectar. Tecnologia maravilhosa, né? Porque hoje a gente fala, puxa, você marca lá, já tem um negócio, já recebe no seu celular, e daí elas conseguiam se conectar. E a gente trouxe essa solução para os eventos online também. Então, para conseguir fazer com que as pessoas se conectassem de alguma forma lá. Então, as pessoas entravam no evento, tinham a sua fichinha, né, davam um match, nosso Tinder, né? A gente fala dos negócios, davam um match e depois elas entravam em reuniões e tudo mais. Então, eu acho que a gente conseguiu encontrar outras formas, não só de fazer networking, que eu acho que isso é super importante, de conectar as pessoas, que é fundamental, mas eu acho que é de entregar conteúdo, porque aquela coisa de você só atingir 2.400 pessoas num evento presencial, no digital, a gente passou de 10, 20 mil. Teve evento que a gente teve mais de 20 mil visualizações, né, de gente participando. Pensa, né, o quanto você também não consegue multiplicar o teu alcance no digital. E isso para a gente foi maravilhoso. E, enfim, eu acho que a gente tem que aproveitar também dessas oportunidades, né? Tentar enxergar oportunidades aí também no meio, né, do caos. Acho que isso é importante. Não, sem dúvida, acho que é uma evolução contínua, e eu concordo muito quando você fala que agora é um momento muito propício para a gente bater mais na tecla, trazer os programas, não se calar mais quando a gente se sente limitada ou mal, e trazer um pouco mais de feminilidade para todo esse ambiente que está precisando, né? Estava precisando, esteve precisando durante tantos anos, e que eu acho que a gente está conseguindo agora trazer cada vez mais liberdade e oportunidades para as mulheres, né? E os demais grupos também. E pegando esse gancho, né, de criar mais oportunidades, eu acho que os programas, né, que a gente vem trabalhando e vendo, trazem muito essa questão de trazer oportunidades, de qualificar, de dar protagonismo, né, fornecer o protagonismo, e tem o lado também de como que as mulheres se preparam mais para protagonizar, para fazer parte, para liderar, ou para ter papéis aqui de especialistas, né, dentro desse mundo de possibilidades que o setor agora e que a mobilidade oferecem. No seu ponto de vista, como é que as mulheres podem se preparar mais também para deslanchar, para se posicionarem, irem atrás aí de destaque nesse momento de transformação? Eu acho que as mulheres já estão preparadas, elas só precisam descobrir isso, né? Eu acho que elas já se prepararam, elas já estão prontas para liderar, para assumir cargos mais altos, para entrarem na indústria automotiva, com tudo. Elas só precisam entender isso, ter coragem, né? Eu acho que quando a gente pega até a nossa pesquisa, a gente tem lá uma das questões que mostra que a mulher, ela estuda, ela se prepara muito mais do que o homem, né? O nível de escolaridade da mulher é muito maior do que o homem no setor automotivo. Então, essa mulher já está preparada.
O que ela precisa é de ações estruturadas dentro das empresas, né? Ela precisa de políticas que funcionem internamente, ela precisa desse incentivo, ela precisa que a empresa olhe, né, para tudo isso de outra forma, que é o que já está acontecendo, mas do lado dela ela precisa se empoderar. É uma palavra que já parece, né, meio batida, mas de fato, quando a gente falou lá que quando tem uma vaga e a mulher ela precisa preencher todos os pré-requisitos para se candidatar, você percebe que ela ainda não está empoderada. Poxa, vai lá, né? Ousa um pouco, né? Acredita mais em você, se empodera mesmo e vai para frente, porque as mulheres, eu acho que nesses últimos anos eu percebi que existe uma rede, diria, né? De mulheres, até acho que dentro do nosso setor, que se apoiam indiretamente, assim, né? Você quer que as mulheres avancem, você torce pelas mulheres, e juntas eu acho que a gente consegue criar ambientes muito melhores, condições muito melhores de trabalho, né? Ninguém está sozinho. Quando a gente percebe isso, eu acho que a gente corre atrás dessas oportunidades, né? Então, esse empoderamento, essa coragem toda é o que falta, porque preparada eu acho que ela já está. Uma mulher que carrega tudo que ela carrega na vida, e não necessariamente precisa ser mães, mas principalmente as que são mães, né? O que você gerencia de coisa na tua vida e consegue dar conta de tudo, né? Eu acho que a mulher está mais do que preparada para liderar uma grande equipe, para ter muito sucesso no ambiente de trabalho. Ela precisa passar por cima de toda essa cultura que foi criada ao longo dos tempos, né? Que a gente fala hierarquizada, mais masculina, né? Mais machista, e saber que ela tem o lugar dela lá. Eu acho que a gente tem que acreditar no nosso lugar. Eu sempre pensei muito isso, mesmo tendo ouvido um monte de gente ao longo da minha carreira falar: você é só filha do fundador da empresa, não tem valor nenhum, e você teve que provar por A mais B o teu valor, né? Porque você acreditava. Eu acreditei sempre no meu valor e sempre acreditei que eu podia chegar lá. E fiz isso por mim, eu não fiz isso para mostrar para ninguém, eu fiz isso por mim, porque eu falei, eu tenho o meu potencial. Então, acreditar em você, acho que é um ponto fundamental nisso tudo. Não interessa o que fala, se você acredita no teu potencial e corre atrás, as coisas vão acontecer, né? Mas você tem que se preparar. Quanto mais a gente é limitada, mais a gente quer fazer, né? Também tem essa, né? A gente, quando fica provocado também, você fala, agora eu vou mostrar. Então tá bom, me aguarde. Eu queria aproveitar aqui e pegar uma pergunta que veio da Janaína. Ela fala o seguinte: Paula, como entrar em um setor tão masculino? Adoro, mas tenho dificuldades. É difícil mesmo, porque no fundo a gente tem essa impressão, né? É aquilo que eu estava falando. É um setor de fato masculino, é um setor que ainda carrega, muitas empresas do setor ainda carregam um pouco dessa hierarquia, desse machismo todo e tudo mais. Mas isso é reflexo da sociedade, né? A sociedade é assim, não é a indústria só que é assim. A sociedade é assim. Então, a partir do momento que a gente olha com outros olhos tudo isso, né? Se a gente começa a entender que existe um lugar para a gente lá, né? E a gente luta por isso, a gente exige um respeito. Não é fácil, não é fácil. É uma caminhada que ainda, né? É uma jornada que ainda tem muito, né? A ser trilhada por todas nós, ainda tem. Mas eu acho que quando você tem alguns projetos como esses que a gente trouxe aqui, quando você tem mulheres que te mostram caminhos e que te inspiram, e conte com a gente, com todas que tem aí, né, para se apoiar, eu acho que você tem que seguir em frente, tem que ter coragem disso tudo, porque tem o nosso lugar lá, e só a gente vai quebrar isso, né? Não é fácil, tem que enfrentar alguns nãos, algumas dificuldades, porque de fato é cultural no nosso país, né? Esse modelo de machista de ser. Mas eu acho que as empresas já estão mudando. Então, o ideal é sempre procurar empresas também que já olham para essa questão de outra forma, que incentivam a vinda das mulheres. Entrar no setor automotivo, hoje o setor automotivo tem inúmeras empresas que trabalham a questão da equidade de gênero, da diversidade muito bem, com muito respeito, com portas abertas, né? Então, eu acho que é procurar as empresas também que estão olhando com cuidado para isso, né? Porque lá você vai ser muito acolhida, vai ter oportunidades de crescer, oportunidades de carreira. Isso é fundamental, né? Olhar para empresas que não têm projetos estruturados e que não incentivam, né, a evolução da mulher lá dentro, é buscar também, acho que, uma carreira mais frustrada, né? Porque talvez você não encontre
o teu sonho lá dentro. Mas eu acredito muito nisso. A gente já tem muitas empresas no setor automotivo que estão fazendo trabalhos fantásticos, né? No nosso evento no passado de diversidade, que a gente reuniu quase 500 pessoas, né, para falar de diversidade no setor automotivo, e a gente conseguiu perceber que tem, assim, dezenas de empresas, né, que responderam a nossa pesquisa e que a gente lá deu um prêmio, né, voltado muito para as ações que as empresas fizeram em relação à diversidade na pandemia e tudo mais, e a gente pôde perceber o quanto tem de empresa com projetos legais e abertas e querendo ter as mulheres lá dentro. As empresas também querem a gente precisa, né, procurar isso. Tirar essa roupagem de que é uma empresa só masculina e que não tem lugar para gente, que vai ser difícil. Tem caminhos Tá e tem mudando. empresas com oportunidades. Está mudando. Tá mudando. Acho que nós duas aqui podemos dizer com propriedade que tem muito espaço para melhorar? Tem. Tem ainda muito espaço, caminho super longo, mas em comparação com o que já foi, já tem melhorado bastante. Eu acho que todas já têm algum tipo de programa de inclusão e diversidade, né? Já estão buscando. Às vezes falta realmente esse match. Então, acho que fica aqui uma dica também na questão de networking, poxa, quem são as mulheres que você conhece, né, que trabalham no setor, como é que elas podem também te ajudar? Eu acredito muito, assim, que nós, mulheres, temos que nos ajudar também nesse sentido, né, de recomendar, de enviar um CV, algo nesse sentido, a gente sempre pode fazer para ajudar umas às outras, e então acho que fica aqui uma dica preciosa também para vocês. Dá uma espiadinha nas lideranças das empresas, né? Então, quando você começa a ver que tem mais mulheres na gerência, mais mulheres na diretoria, você começa a perceber que tem um espacinho para você lá também. Paula, tem mais uma pergunta aqui. Vocês planejaram estar nas posições que estão hoje? Eu acho que as coisas vão acontecendo, né? Acho que os sonhos vão crescendo. Que nem eu falei, eu particularmente entendi desde o começo que era isso que eu queria fazer, que eu amava fazer isso, e as coisas foram acontecendo, e hoje está no comando, né, da Automotive Business, aconteceu de forma natural, mas eu me preparei para isso e fui querendo isso, porque eu acho que você precisa querer também, né? Acho que quanto mais você cresce, você vai ascendendo na sua carreira, tem muito a parte boa, mas você carrega mais responsabilidades, você carrega desafios diferentes e você tem que se preparando. A gente sempre fala, né? Nem toda mulher quer ser diretora, muitas querem ser só gerentes, né? Nem toda mulher quer assumir um cargo de presidente, até porque presidente tem um, né, na empresa, diretor tem, gerentes tem mais, né, num quadro de empresa, mas eu acho que você tem que se preparar. Eu fui me preparando e fui sonhando com isso. O sonho foi aumentando e quando eu percebi, eu acho, de fato, que dentro de Automotive Business eu poderia encontrar o meu lugar aonde eu me realizaria, porque acho que chega uma hora na vida que você procura isso, né? Você precisa se sentir realizado. E para se sentir realizado, eu acho que, no meu caso, eu precisei trazer os meus valores, a minha visão de negócio, o que eu acreditava, investir num projeto de diversidade, pensar de forma diferente, porque isso faria sentido para mim. Acho que não faria sentido se fosse diferente, se alguém me desse um cargo, se eu não tivesse conquistado e ele tivesse sido construído de um jeito que para mim faz sentido, né? E que eu carrego esses valores e quero muito, assim, hoje, por ter sido transformada, acho que por várias, né, situações da vida, transformar positivamente as pessoas, sabe? As pessoas e as empresas. E para isso o sonho é muito grande, né? Então a gente precisa estar preparado. Mas não é alguma coisa que lá, quando eu tinha 18 anos, 15 anos, quando eu comecei, eu pensava, nossa, eu vou ser, né? Vai acontecer isso. Mas o sonho vai crescendo. Não, engraçado. Eu, assim, sempre tive muita dificuldade para falar, daqui a 10 anos, 20 anos, o que eu quero fazer? E sempre que essa pergunta vinha, entrevista, uma vez eu fiz também uma entrevista com uma psicóloga, eu estava fazendo parte de um programa de jovens potenciais e tal, e a gente ficou 4 horas conversando e veio essa pergunta. Renate, onde você se vê daqui a 10 anos? Eu não sabia nem responder, né? Assim, eu sempre fiquei muito desconcertada,
porque eu sempre acreditei muito, e sempre gostei muito de experiências, né? Principalmente as experiências voltadas às pessoas. Então, trabalhar com clientes, trabalhar com pessoas era o que eu gostava. E quando eu conseguia ver o brilho nos olhos de alguém, com alguma coisa que a gente estava fazendo em conjunto, era o ápice. Então, para mim, era sobre isso, né? E você vai evoluindo na carreira, e vai entendendo que, poxa, nossa, legal, quero agora um passo a mais, né? Talvez eu possa fazer mais isso. Então, é o que você falou, as coisas vão acontecendo naturalmente. Com a maturidade, a gente enxerga melhor onde a gente se encaixa, vai sonhando mais alto também. Mas eu definitivamente também não sou dessas de, ó, daqui 5 anos eu quero isso, daqui a 10 isso, daqui a 20 isso. Acho que são perfis diferentes, né, de pessoas, mas acho que a vida profissional e a vida pessoal nos ensina tanto, e a gente tem que manter uma certa flexibilidade para sonhar diferente, para mudar um pouco a rota, e assim por Eu diante. acho que as necessidades e as realizações elas vão mudando, né, ao longo da vida. Então é engraçado, quando eu me pego, às vezes, 10 anos atrás, eu tinha muito aquela vaidade, sabe, de você estar liderando. Então eu tinha muito mais a questão da vaidade do que a questão propriamente da realização. E daí eu acho que quando o tempo passou, quando veio essa história da rede da biodiversidade, que eu comecei a refletir sobre a questão do propósito, e você de fato encontra isso de forma genuína, isso bate no teu coração e você fala, puxa, não importava mais aquilo, não dá para explicar, mas você começa a se realizar de outra forma, né? Não é a capa de revista, não é, sabe, aquelas coisas, não são aqueles troféus, não é nada disso, é uma coisa muito maior, né? E quando você encontra isso, daí é uma realização plena, assim, e é uma maturidade, como você disse, né, que eu acho que você vai tendo ao longo da sua carreira, você vai encontrando, né? Então, talvez há 10 anos você pensasse numa coisa mais, né, vaidosa ou diferente. Eu vou estar rodando, não sei o que lá. E hoje, né, você olha isso de outra forma e se vê daqui a 10 anos de outra forma. É isso aí, né? Acho que é sempre se abrir para novos desafios, né? E lá para dentro com muita garra aí, como a gente vem levando esse tema, as mulheres, né, que estão agora assim passando por cima e indo para frente. Isso acho que é maravilhoso de ver. Muito, E aí cada um vai descobrindo um pouco do seu espaço, né? De onde quer chegar aos poucos ao longo dessa jornada aí. sem dúvida. Olha só que interessante essa pergunta. No cerne da questão, vejo certa insegurança dos homens. Vocês concordam? O quê? O quê? Eu não entendi o No comecinho, cerne da Rê. questão, vejo certa insegurança dos homens. Vocês concordam? Muita, super insegurança. Rê, quando a gente foi fazer a nossa pesquisa, agora eu vou contar essa história. Quando a gente foi fazer a nossa pesquisa de presença feminina no setor automotivo, lá em 2017, a gente conversou com várias lideranças de RH e, obviamente, 99% era homem. E todas as lideranças que a gente conversou tiveram a mesma atitude de resposta. Mas para que vocês vão fazer isso? Mas por quê? Você vai falar de dar oportunidade para a mulher, você vai estar tirando uma vaga do homem para entrar uma mulher, os homens não vão apoiar isso, porque eles têm medo, porque para entrar uma mulher num ambiente onde tem 10 homens, 5 tem que sair para 5 entrarem, né? Então saem 5 homens para entrar 5 mulheres. Então, existiu, né, acho que muito essa sensação de ameaça, né? Uhum. Então, e vai existir sempre, né? De fato, para se conquistar um espaço, se não há outras vagas, só tem aquelas e tem que ir trocando o time, de fato alguém está perdendo. Mas eu acho que o que conta nisso tudo é você começar a olhar a questão da diversidade com outros olhos, que é aquele olhar que a gente trouxe, né, durante a nossa conversa de inovação. É um olhar inclusivo, onde você tem um time que, de fato, trabalha para estimular a inovação, para juntos, né, terem ideias diferentes, construírem respostas diferentes, para que isso seja benéfico para a empresa. Então, naturalmente, né, homens perderão o seu posto e vai ter um jogo das cadeiras aí. Mas tem oportunidade para todo mundo que for competente, né? Eu acho que... Mas que existe ainda um receio muito grande quando se fala nessa questão, existe, com certeza, né? E não tem como dizer que, de fato, né, quando a gente fala em ter mais mulheres numa indústria que não está contratando, é ter menos homens, de alguma forma, né? Para que haja esse equilíbrio.
Mas, enfim, né? Eu acho que é uma questão que tem que ser tratada com muito cuidado, porque os homens, eles têm que estar muito envolvidos nesse processo. Quando a gente fala de inclusão, a gente, ou de equidade de gênero, a gente também está falando do público masculino, né? O homem tem que estar envolvido nesse processo como um todo, tem que desconstruir os vieses, para se mudar a cultura interna, tem que ter um envolvimento dos dois lados, as ações internas das empresas, os programas estruturados das empresas têm que ser muito bem desenhados, consistentes, para trazer para perto e não para afastar, né? Para se construir de forma muito positiva tudo isso, né? Não é só simplesmente sai o homem e entra a mulher, não é isso, né? Tem que ter inclusão e tem que ter o resultado, né, de tudo isso. É isso aí, é isso aí. E principalmente, eu estou vendo aqui que tem muitos homens também acompanhando a gente, fico muito feliz, porque é sobre isso, é sobre a gente poder falar mais sobre o assunto, não falar só entre mulheres. Nunca. Óbvio que a gente sabe que quando as mulheres se juntam, e esses grupos que a gente tem, esse networking que a gente tem criado, né, com as mulheres, são incríveis. Eu acho que o que a gente consegue mover juntas é imensurável. Por outro lado, a gente não consegue fazer tudo sozinhas, e não é para criar um grupo de mulheres e um grupo de homens, né? Nunca, não dá Tem que certo. promover esse diálogo, e para isso, assim, para que os homens também se sintam à vontade dentro disso, não é só o diálogo, precisa ter treinamento, precisa entender o que é um viés, né? Precisa entender o porquê que hoje a nossa sociedade ela é patriarcal, por que o machismo ele é estrutural, né? Então, tudo isso são temas que nunca foram debatidos, nem na educação. A gente cresceu, né, incentivando os meninos a brincarem e jogarem os temas mais estratégicos, né? Estão sempre ali na dinâmica, e a menina ela é elogiada por ser boazinha, E né? por fazer o balé, e o menino faz o Bonitinha, judô, né? né? Então, assim, sempre houve isso já na educação. A gente vive o machismo na nossa sociedade diariamente, tanto que nós mulheres temos também, né, o nosso lado machista. Sem dúvida, sem dúvida. A Então, gente tem que desconstruir esse machismo também na nossa cabeça. não, a gente também tem que desconstruir. Então, eu acho que assim, para que haja mais diálogo, tem que ter esclarecimento sobre o assunto também. Por que isso é importante? Por que hoje a gente tem a pirâmide do jeito que ela é? Né? Por que ela não é diferente? Por que é importante a gente trabalhar não só em trazer mais mulheres para a organização, mas incluí-las também, né? Não é só sobre, vamos criar vagas e trazer, mas é como é que a gente também gera ali o desenvolvimento necessário, gera também as oportunidades de protagonismo, a comunicação, né, entre todos. Então, acho que tem um caminho aí para as empresas muito importante de cultura, né, de formação de cultura, de informação das pessoas, de gestão da mudança, que precisa vir à tona aqui com esse tema. Não só nas empresas, né? Eu acho que nas escolas também, né? Acho que Nas começa na escolas. base ali a coisa, né? E a gente tem, eu sempre falo isso quando a gente vai fazer nossas palestras, enfim. Primeiro que eu fico assim extremamente feliz de saber que tem homens aqui, porque eu acho demais. O que a gente sempre fala nas palestras é que se você tem em casa uma mulher, uma filha ou alguma parente, enfim, e você quer que essa pessoa tenha uma oportunidade na empresa, seja tratada com respeito e tudo mais, é isso que você tem que levar para a sua empresa. E se você não tem nada disso, eu sou um homem que mora sozinho, não tem nada disso, todos têm uma mulher na vida, que é a mãe. E você quer que a tua mãe também seja tratada com respeito, tenha oportunidade, tenha salário igual, né, possa crescer, possa ser respeitada dentro da empresa. Então, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, né? A gente sempre fala, os homens têm que estar no papo também, porque eles também são protagonistas dessa mudança toda. Eles têm que estar abertos a esses diálogos que as empresas precisam promover cada vez mais, né? Mudar uma cultura é um caminho muito árduo para todo mundo, né? A gente se pega, igual você falou, tendo pensamentos machistas muitas vezes, né? Você fala, poxa, peraí, não é bem assim, né? Se eu quero que as coisas sejam diferentes, então, de fato, eu preciso também, né, trabalhar isso dentro de mim. E isso é um trabalho diário, né? Não é de um dia para a noite que todo mundo vai aceitar tudo, né? E quando a gente fala de diversidade, então a coisa vai mais além, né? Porque daí você entra na questão racial, né? Na questão LGBT, daí você já começa a ir para um caminho que o setor também precisa estar mais maduro, mas
de fato, é uma mudança muito, muito importante que precisa ser feita de tijolinho por tijolinho. Mesmo que os resultados ainda sejam pequenos, a gente tem que comemorar e a gente tem que continuar construindo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mais sementinhas estão plantadas aí, no setor principalmente, né, que foi nosso grande tema aqui hoje, atrelado ao Industry for Her, à inclusão e diversidade. Paula, a gente está chegando ao fim aqui, eu poderia ficar falando um tempão ainda mais com Também. você, tá? Passou muito rápido. Muito. Mas eu queria te falar assim, queria te pedir ainda, nesses últimos minutinhos, para você passar uma dica, de repente, para quem está iniciando na carreira agora, olhando para tudo isso que está acontecendo, esse movimento da indústria 4.0, da inovação, o que você pode passar de mensagem para quem está iniciando a carreira, principalmente para as mulheres, né, que estão iniciando a carreira? O que eu sempre falo para todas é coragem. Coragem, sabe? Se empoderem, vão atrás dos sonhos de vocês. Existe espaço, e muito espaço dentro dessa indústria. É uma indústria que está em transformação. É uma indústria que tem assim um potencial gigantesco de aprendizado, de transformação, de tudo assim. Então, não deixem de lutar pelo espaço de vocês. Né? A gente vai estar aqui para apoiar. Tem diversos programas que apoiam a mulher aí para ingressar no setor. Não parem na primeira dificuldade, do mesmo jeito que a gente teve dificuldades com os namorados que a gente teve, e teve um, teve dois, é a mesma coisa. A gente vai encontrar dificuldade, mas não pode desistir, vai construindo, vai tendo uma outra experiência, não desistam do setor automotivo, porque o setor precisa das mulheres, né? Então, busquem apoio, busquem inspirações, busquem mentoras que também orientem vocês nessas carreiras, né, de ascensão dentro das empresas, isso é muito importante. E principalmente sonhem, porque eu acho que o sonho é o principal, né? A gente precisa sonhar para ter coragem de realizar esse sonho. Então, se o sonho existe, já é o primeiro passo. Se vem a coragem, então conta com todo mundo que a gente apoia para jogar. E daí eu acho que essa conversa lá na frente não vai nem mais existir, porque vai ser tão natural a gente ter, né, a mulher aí no setor, que a gente vai dar a nossa missão como cumprida, né, Rê? Eu falo que a rede de biodiversidade não deveria existir. Eu não queria ter criado nem, né, ter investido nisso. Acho que deveria ser uma coisa natural. Mas torço para que ela não precise mais existir nos próximos anos. Exatamente. Enquanto isso, a gente vai ajudando, mas a nossa visão é bem diferente, de uma diversidade bastante balanceada, né, no setor aqui daqui para frente. Paula, por falar em sonho, esse webinar foi um sonho para mim. Eu adorei conversar com você. Amei. Foi muito inspirador para mim. Estou vendo aqui os comentários. O pessoal adorou demais. Eu queria te agradecer muito pela sua participação, pelo seu conteúdo, seu carisma aqui com a gente. Então, obrigada. Espero que a gente se encontre mais vezes. Estou sempre acompanhando vocês. Nunca vou deixar de acompanhar, porque eu adoro e você sabe. Ai, então, fico honrada com todas as suas palavras. Super obrigada por tudo, obrigada pelo convite, pelo papo especial, obrigada à audiência que esteve aqui com a gente também. E é isso, vamos continuar nessa luta aí juntos, que a jornada é longa e a gente não vai desistir nunca. Super obrigada, Rê. Isso aí, não vamos mesmo. Pessoal, boa noite para todos. A gente vai continuar com os nossos webinars do Industry for Her, fiquem ligados. E obrigada aí por todo esse engajamento que aconteceu aqui ao longo do nosso programa, foi super bom trocar com vocês. Paula, mais uma vez, boa noite, grande beijo e obrigada.